Fala galera, prepare-se para conhecer histórias surpreendentes e curiosidades sobre esses animais exóticos que se tornaram parte de nossas vidas. Hoje, exploraremos o fascinante mundo dos animais que encontraram um lar ao lado dos seres humanos. Descubra como essas criaturas únicas e incomuns se adaptaram à convivência com o homem. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Número 15. Os leões são alguns dos felinos grandes mais belos que existem, e é por causa dessa beleza que eles se tornaram populares entre colecionadores privados, em todo lugar, desde o Oriente Médio até o sudeste dos Estados Unidos. É óbvio que os leões são impossíveis de serem domesticados e, embora possam ser amansados e tornados menos perigosos, a realidade é que os donos de leões correm o risco de ataques 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se isso não fosse ruim o suficiente, cuidar de um leão não é exatamente barato, pois fazê-lo corretamente requer muito espaço e muita carne. Número 14. Anteaters. Muitas pessoas conhecem Salvador Dalí por suas famosas pinturas surrealistas, mas acontece que ele também era o orgulhoso dono de um tamanduá pigmeu, nativo de vários países da América do Sul. Eles são relativamente populares como animais de estimação, pois se desenvolvem melhor em condições semelhantes às da temperatura ambiente e, segundo relatos, se comportam de forma muito semelhante a gatos. No entanto, a diferença entre gatos e tamanduás é que os tamanduás precisam de muito espaço para escalar e, para garantir sua saúde, precisam comer quase 10.000 formigas e cupins todos os dias. Número 13. Os cangurus são inegavelmente fofos, o que levou muitas pessoas que vivem em áreas rurais a mantê-los como animais de estimação. Embora teoricamente possam prosperar em uma propriedade gramada e espaçosa, onde possam saltar livremente, eu sugiro evitar essas criaturas, se possível. Em primeiro lugar, o comércio de animais de estimação envolvendo cangurus é bastante sinistro, pois muitos são negligenciados ou mantidos em pequenos quintais, o que resulta em morte prematura. Os cangurus também são animais sociais, então, se você adquirir apenas um, ele frequentemente desenvolverá doenças relacionadas ao estresse. Número 12. Lionfish. Os peixes-leão são facilmente alguns dos peixes mais bonitos que existem. Naturais da região Indo-Pacífico, eles se espalharam como espécies invasoras pelo oeste do Atlântico, Mar do Caribe e Mar Mediterrâneo. Eles se destacam por seus padrões listrados em marrom, marrom avermelhado e branco, além das dezenas de espinhos e raios flexíveis que se destacam de seu corpo. Embora isso os torne uma espécie bonita e uma adição exótica muito valorizada para muitos aquários, seus belos espinhos são exatamente o que os torna perigosos. Isso ocorre porque, dos muitos espinhos em seu corpo, 18 deles são venenosos, e um peixe-leão não hesitará em picar se sentir ameaçado. De acordo com relatos, esses peixes são alguns dos mais venenosos do oceano e, embora a picada de um peixe-leão provavelmente não seja fatal, é extremamente dolorosa e geralmente resulta em dores de cabeça, vômitos e dificuldade para respirar. Número 11. Scarlet macaws. Entre todas as aves do reino animal, poucas são tão chamativas quanto a arara vermelha, encontrada em toda a América Central e do Sul. Elas geralmente ficam nas copas das florestas tropicais, onde crescem com uma envergadura de quase 1 metro e possuem penas brilhantes e vibrantes. Essa aparência chama a atenção de muitos entusiastas de animais de estimação e, quando se considera que são bastante inteligentes, afinal, estão ávidas para aprender novos truques e podem facilmente desenvolver um vocabulário de 20 a 30 palavras, não é difícil entender por que se tornaram animais de estimação populares. No entanto, embora as araras vermelhas possam ser interessantes na teoria, elas também podem ser bastante problemáticas. Isso ocorre porque muitas vezes elas se fixam em uma pessoa específica em uma casa e, se não forem cuidadas adequadamente, podem se envolver em automutilação e arrancar as próprias penas. Número 10. Axolotl. Embora os axolotes sejam um pouco estranhos, não se pode negar que eles são bastante fofos. Nativos do lago Chalco e Xochimilco, perto da cidade do México, essas criaturas de 25 centímetros de comprimento são um tipo de salamandra conhecida por sua habilidade de regenerar completamente membros perdidos, órgãos, olhos e até mesmo partes do cérebro e sistema nervoso central em questão de meses. Além de seus superpoderes, eles também são conhecidos por serem muito raros na natureza. No entanto, parece que o comércio de animais de estimação tem mantido mais ou menos sua espécie ativa e resistente. Vivendo por até 10 a 15 anos em cativeiro, eles se destacam por serem animais muito resistentes, o que significa que podem ser adaptados a diferentes ambientes de tanques sem problemas. Ao contrário de muitas outras espécies, eles não são animais sociais e geralmente devem ser criados sozinhos.
Com os cuidados adequados, eles podem ser um animal de estimação bastante gratificante. Número 9. Os chimpanzés podem compartilhar 98,8% do DNA conosco humanos, mas não se deixe enganar pensando que eles são bons animais de estimação. Veja bem, enquanto filhotes de chimpanzés são fofos e dóceis, aos 5 anos de idade um chimpanzé geralmente possui cerca de 5 a 6 vezes a força de um humano e, à medida que atingem a maturidade sexual, eles se tornam muito agressivos e territoriais. Isso pode ser extremamente perigoso, e um casal chamado Sandra e Jerome Herald descobriu isso da pior maneira em 16 de fevereiro de 2009. Foi nesse dia que seu amigo Charlie Nash foi brutalmente atacado pelo chimpanzé de estimação Travis. Apesar de ter sido cuidado pelo casal desde os 3 dias de idade e tratado como um humano, afinal, ele cresceu brincando com crianças, se vestindo sozinho, assistindo TV e indo passear de carro no bairro. Quando ele viu Charla segurando seu brinquedo Tico ou Mielmo, ele ficou enfurecido. Número 8. Jerboas. Quando as pessoas pensam em roedores de estimação, geralmente imaginam criaturas como hamsters, porquinhos da Índia e gerbilos. No entanto, nos desertos da África, Oriente Médio e Ásia, podem ser encontradas coisas muito mais exóticas chamadas jerboas. Com pernas traseiras semelhantes às encontradas em cangurus, os jerboas se movem pulando pelas dunas de areia e, devido à sua aparência interessante, muitas pessoas tentam comprá-los como animais de estimação. Agora, nos Estados Unidos, os jerboas são proibidos. Isso ocorre porque, em 2003, um surto de varíola do macaco fez com que o governo federal interrompesse a importação de todos os roedores africanos, devido à possibilidade de eles trazerem a doença. Isso prejudicou severamente o comércio de jerboas como animais de estimação. No entanto, apesar dessas restrições americanas, a indústria pet alemã prosperou na Europa. No entanto, devo alertar que se você quiser ter um jerboa, é melhor se preparar. Como eles gostam de pular em áreas quentes e arenosas, eles precisam de grandes recintos que idealmente imitem seu habitat selvagem. Número 7. Ostriches. Entre todas as aves grandes, a fiora é famosa como a avestruz, nativa da África subsaariana e do Corno de África. Essas aves grandes e não voadoras são conhecidas por seus pescoços longos, plumagem abundante e capacidade de correr rápido, além de sua atitude insolente. Embora isso faça com que pareçam menos do que um animal de estimação ideal, houve tentativas de criá-los em fazendas há algum tempo. A primeira dessas fazendas surgiu no meio do século XIX, na África do Sul, pois na época as penas de avestruz eram tão valiosas que seu valor por quilograma era mais ou menos igual ao preço de diamantes. No entanto, o mercado desabou em 1944 e ressurgiu na Austrália nos anos 1990 devido à alta qualidade de sua carne e peles. No entanto, em 2000, isso também acabou em fracasso. De qualquer forma, além de serem um péssimo investimento, as avestruzes também não são ótimos animais para se manter por perto devido à sua natureza. Afinal, são animais muito grandes que precisam de muito espaço para correr, e se você, como dono de um animal de estimação, não tiver muito espaço, eles podem ficar agitados e doentes. As avestruzes também são animais muito fortes, e muitos não percebem que seus bicos e garras podem causar danos sérios. Número 6. Embora os cachorros guaxinins possam parecer uma mistura de guaxinim com cachorro, eles não estão relacionados a nenhuma das duas espécies. Na verdade, eles têm uma relação próxima com os raposas, e sua pelagem espessa é o que os permite prosperar em áreas frias. Embora sejam nativos do Nordeste da Ásia, o que os diferencia é que chamaram a atenção da União Soviética. De 1928 a 1950, a União Soviética buscava expandir a produção de peles e, para isso, importou cachorros guaxinins que viviam perto do Mar do Japão para áreas em toda a República Soviéticas. Embora não tenham se adaptado bem em algumas dessas regiões, sua pelagem espessa e seu status de onívoros permitiram que se adaptassem bem a muitas outras. Como resultado, atualmente são encontrados em toda a Europa Oriental e Setentrional, incluindo países além do antigo bloco soviético, como Dinamarca, Suíça e Noruega. De qualquer forma, agora existem milhares deles espalhados pela Europa, e, segundo a maioria dos relatos, são considerados uma espécie invasora que pode facilmente prejudicar os ecossistemas desses países. Como resultado, em muitos países é extremamente difícil mantê-los como animais de estimação, pois você precisa obter permissões para garantir que possui as capacidades necessárias para cuidar desses animais e não os libere na natureza. Número 5. Poucos animais são tão impressionantes quanto um tigre.
Com até 4 metros de comprimento e 300 kg de peso, os tigres são absolutamente enormes, e sua pelagem listrada e corpos musculosos os tornam um dos animais mais impressionantes e poderosos do reino animal. No entanto, apesar de serem uma espécie ameaçada de extinção e perigosos, os tigres ainda são uma mercadoria quente no mercado de animais exóticos, como documentado na série da Netflix, Tiger King. De acordo com o documentário, os tigres são extremamente fofos quando são jovens, e durante as primeiras 8 a 12 semanas de suas vidas, muitos são mostrados em zoológicos para serem acariciados. No entanto, uma vez que esse período acaba, eles geralmente estão grandes demais para serem exibidos, e a maioria é morta, vendida como animais de estimação ou exibida em zoológicos de beira de estrada. Isso traz 2 problemas principais. O primeiro é que, devido a essa prática, acredita-se que haja cerca de 10.000 tigres em cativeiro apenas nos Estados Unidos, e muitos são severamente maltratados, já que não são tão lucrativos quanto os filhotes. Talvez ainda mais importante, os tigres não devem ser mantidos como animais de estimação, e muitos proprietários de tigres foram brutalmente atacados no passado. Um exemplo disso ocorreu em janeiro de 2010, quando um empresário canadense e presidente da Associação de Proprietários de Animais Exóticos do Canadá chamado Norman Buvalda foi morto por seu tigre de estimação quando abriu a jaula dele. Número 4. Se você um dia se aventurar em um pântano, provavelmente um jacaré é o último animal que você gostaria de encontrar. Eles são grandes o suficiente para mutilar um ser humano e não têm lugar na casa de alguém. No entanto, a realidade é que existem muitos lugares nos Estados Unidos onde é perfeitamente legal criar jacarés e vendê-los como animais de estimação. Geralmente localizados no sudeste dos Estados Unidos, filhotes de jacaré podem custar de $150 a mais de $15.000, se o jacaré for albino. Os compradores então os levam para suas piscinas e banheiras, onde quase sempre têm uma qualidade de vida inferior à que teriam na natureza. No total, há facilmente mais de 10.000 jacarés em cativeiro em todo o país, e isso é um problema por 2 razões principais. A primeira é que, quando as pessoas não conseguem cuidar de seus jacarés, às vezes os soltam na natureza. Se eles forem colocados em um local onde jacarés não vivem naturalmente, podem causar estragos nos ecossistemas locais e colocar em perigo os nadadores locais. O outro grande problema é que eles realmente não são bons animais de estimação. Alguns cientistas os comparam a ter um dinossauro em casa. Eles não demonstram emoção ou apego como um cachorro ou gato, tornando-os muito pouco gratificantes de cuidar. Jacarés também precisam de muito espaço e um ambiente quente para prosperar, o que significa que as piscinas e banheiras em que são mantidos geralmente não são grandes o suficiente. Número 3. Quincajous. Embora muitos na América do Norte e na Europa desconheçam a espécie chamada quincajous, eles estão se tornando populares como animais de estimação exóticos. Também conhecidos como ursos de mel, eles são nativos da América Central e do Sul e são mamíferos do tamanho de um gato que vivem em florestas tropicais. São parentes de guaxinins e coates, e se destacam por suas longas caudas e aparência fofa. Sendo uma espécie noturna, passam a maior parte do tempo em árvores. Embora isso não pareça torná-los uma ótima opção de animal de estimação para áreas suburbanas, muitos donos de animais exóticos os adquiriram. Embora sejam legalmente permitidos em muitos países, muitos são importados ilegalmente para países ricos. E se isso não bastasse, o que muitas pessoas não percebem é que eles são extremamente difíceis de cuidar. Sendo animais noturnos, não gostam de ser incomodados durante o dia. Portanto, se você os assustar ou perturbá-los ao tentar interagir durante o dia, eles podem ficar agitados e morder. Durante a noite, costumam fazer barulhos altos, o que torna impossível ter uma boa noite de sono e dificulta o cuidado deles, a menos que você seja tão noturno quanto eles. Como são geneticamente programados para passar as noites procurando comida na floresta tropical, não têm muito interesse na companhia humana. Além disso, como são curiosos por natureza, se você não criar um ótimo ambiente e proteger suas coisas, há uma boa chance de seu quincajou de estimação se aventurar pela casa e causar muita bagunça. Número 2. Muitas pessoas mantêm cães grandes como animais de estimação e, como algumas raças se assemelham a lobos, muitos acreditam que os lobos reais não sejam tão diferentes. No entanto, a realidade é que ter um lobo como animal de estimação é muito diferente de ter um pastor alemão ou um malamute do Alasca. Você vê, ao contrário dos cães, os lobos não foram domesticados para depender dos seres humanos, tornando-os ariscos, desconfiados e muito independentes. Como resultado, eles são muito mais parecidos com gatos, gostando de fazer as coisas à sua maneira e não demonstrando muito interesse em seguir comandos humanos. Isso os torna difíceis de controlar e treinar.
Se você conseguir fazê-lo, terá que usar técnicas de reforço positivo e, não surpreendentemente, muitos truques de treinamento que funcionam com cães são inúteis com lobos. Além das questões de treinamento, estudos mostraram que os lobos não tendem a formar laços estreitos com os humanos. Mais especificamente, enquanto os lobos são semelhantes aos cães quando são filhotes, à medida que envelhecem, tendem a se tornar muito mais independentes. Embora ainda possam formar laços sociais com seus proprietários, não desenvolvem os laços de dependência que um cachorro normal teria. Isso torna sua convivência difícil, e eles naturalmente tratam seus donos mais como companheiros do que como donos. Para contornar esses problemas, algumas pessoas optaram por adotar híbridos de lobo e cão como animais de estimação. Os cães-lobo são interessantes porque, ao contrário dos lobos, eles têm algumas características dos cães domésticos. No entanto, é uma aposta real se o animal será mais lobo ou mais cachorro, e a capacidade de treinar um cão-lobo depende muito desse resultado genético. Mesmo que você obtenha uma boa mistura, os cães-lobo ainda não podem ser tratados como raças grandes de cães comuns. Devido à sua genética, eles precisam ser estimulados mentalmente e passar muito tempo ao ar livre. Também precisam de constante socialização para reforçar comportamentos sociais positivos e idealmente precisam consumir vários quilos de carne crua todos os dias, em vez de ração para cães. Número 1. Enquanto as alpacas são encontradas pastando nas altas montanhas dos Andes, nos países como Peru, Bolívia, Equador e Chile, elas também podem ser encontradas nas casas de muitos americanos. Frequentemente confundidas com lhamas, elas são muito menores e mais dóceis do que suas contrapartes famosas, o que as torna animais relativamente bons para se ter como animais de estimação. Afinal, elas são geralmente fáceis de cuidar, bastante resistentes a doenças e robustas o suficiente para não apenas sobreviver em várias condições climáticas, mas também usar algo simples como uma sebe ou uma árvore caída como abrigo. Como são animais de rebanho, elas precisam ser mantidas em grupos, e desde que você tenha uma quantidade razoável de espaço ao ar livre, elas podem ser mantidas confortavelmente. No entanto, apesar de parecerem fofas e carinhosas, muitas alpacas não gostam de ser tocadas e irão chutar se sentirem ameaçadas, o que significa que você precisa desenvolver um forte relacionamento com elas para que permitam que você entre em seu espaço pessoal. As alpacas também se destacam de muitos outros animais nesta lista devido à sua história de fazerem parte de uma bolha de investimento especulativo. Assim como os REITs em 2008 e as criptomoedas em 2022, as alpacas fizeram parte de um ciclo em que foram altamente promovidas e posteriormente vendidas em massa. As primeiras alpacas chegaram aos Estados Unidos na década de 1980, e como era extremamente difícil importá-las, surgiu um negócio bastante forte entre aqueles que as criavam. Inicialmente, eram mantidas principalmente por causa de sua lã, mas os baixos preços da lã significavam que não havia tanto dinheiro em mantê-las por esse material. Em vez disso, o verdadeiro dinheiro vinha da criação e venda delas, e graças à sua comercialização como um investimento que você poderia abraçar, elas começaram a disparar de preço durante a década de 1990 até meados dos anos 2000. Enquanto alguns compraram nessa empolgação, outros compraram alpacas pelos benefícios fiscais, devido ao seu status como animal de fazenda em muitos estados. Galera, espero que tenham gostado. Deixem um like para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima!